Olá a todos, vamos continuar nossos estudos sobre gerativismo. Hoje, especificamente, sobre a gramática universal. Já sabemos que a gramática universal se ocupa da capacidade da linguagem. A gramática universal é uma teoria que quer entender como funciona essa capacidade, como acontecem essas operações mentais que proporcionam essa capacidade que nós temos de produzir e de compreender a linguagem. Então, quais são as características, quais são as propriedades dessa capacidade da linguagem? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa teoria da gramática universal. Bom, então, o que constitui a gramática universal? Do que é formada, né? Como é formada a gramática universal? Este é o objetivo do programa minimalista, explicar o que constitui a gramática universal. E o que é o programa minimalista? O programa minimalista é uma versão atualizada da teoria gerativa. A teoria gerativa, quando surge, ela não fica estagnada. Ela vai sempre atualizando as versões a partir dos conhecimentos novos que são obtidos pelos estudiosos do gerativismo. Então, a gramática universal seria composta por uma base cognitiva, por uma base biológica e pela hipótese inatista. Nós vamos agora estudar cada item que fundamenta a gramática universal. Vamos lá. A base cognitiva é o que as pessoas sabem produzir e compreender sobre as línguas. Falantes das línguas têm intuições sobre como devem ser as formas das sentenças. Então, como seria essa intuição sobre as formas das sentenças? Bom, se nós lermos a frase Jacques não comprará passagem para a viagem de férias, todo mundo sabe que essa frase é possível em português brasileiro. Se nós lermos para a viagem de férias, Jacques não comprará as passagens. Todo falante do português brasileiro também sabe que essa construção é possível. Agora, se a gente lê, não comprará para a viagem de férias, Jacques a passagem, nós ficamos um pouquinho duvidosos com relação a essa construção. Ela parece um pouco estranha. Agora, se a gente lê, de férias, não viagem, a comprará para a passagem a Jacques, qualquer falante do português brasileiro sabe que essa construção não é possível. Ou seja, sabemos intuitivamente quais as sentenças que são possíveis em nossa língua. Então, esse conhecimento intuitivo era chamado inicialmente de competência linguística. Então, competência linguística é o conhecimento tácito que um falante possui sobre sua própria língua. Ok. Então, os estudiosos do gerativismo decidiram fazer a distinção entre a competência linguística e o desempenho linguístico. Nós sabemos, portanto, que a competência linguística é esse conhecimento interno que um falante possui sobre sua própria língua. E o desempenho linguístico seria o uso ou produtos do conhecimento linguístico. Então, competência está ligado ao conhecimento interno e desempenho é o uso desse conhecimento. Ok. Só para reafirmar o que acabamos de dizer, a competência linguística é o conhecimento interiorizado que os usuários da língua têm. E o desempenho linguístico é o conhecimento exteriorizado, é o uso, é o produto desse conhecimento interno que nós temos. Mais tarde, esse conhecimento interno foi denominado de linguaí, e os objetos materiais, sentenças, expressões gerados pelo conhecimento interno da língua é chamado de língua-é.
Então, a língua seria formada por essa parte interna, língua I, e essa parte externa, língua E. E o que interessa no gerativismo é o funcionamento dessa língua I, ou seja, a gramática. São essas operações mentais que nos capacitam, a produzir e compreender a linguagem. Ok, ficamos sabendo o que é a base cognitiva da gramática universal. A base biológica é muito simples. A gramática universal é produto da constituição biológica humana, ou seja, nossa constituição corporal nos permite produzir e compreender a linguagem. Ok, agora vamos à hipótese inatista. Nascemos com a capacidade para a linguagem. Argumentos que corroboram essa afirmação são dois: o argumento da pobreza de estímulo e a criatividade linguística. Vamos lá. O argumento da pobreza de estímulo diz que as informações linguísticas a que as crianças são expostas no período de aquisição da linguagem, sozinhas, não são suficientes para que elas criem um sistema altamente complexo, como é a linguagem humana. Então, o que acontece é que os estímulos são pouco informativos sobre as propriedades gerais da linguagem. Ou seja, as crianças são expostas a um estímulo pobre. São poucas palavras a que elas são expostas. Então, como é que elas conseguem desenvolver esse sistema complexo que é a linguagem? E a criatividade linguística mostra que a linguagem é um meio finito que gera um número infinito de sentenças. Uma criança pode produzir sozinha uma frase que nunca ouviu antes. Então, isso mostra a nossa capacidade da linguagem. Então, como uma criança consegue produzir uma frase, uma sentença que ela nunca escutou? Isso mostra que nós temos a criatividade linguística. E é mais uma comprovação dessa nossa capacidade da linguagem. Ok, nós ficamos sabendo agora sobre o que compõe a gramática universal. Então, nós sabemos da base cognitiva, que tem a ver com as intuições, não é? Sobre a língua, a linguagem, a base biológica e a hipótese inatista. Espero que esses conceitos também iniciais ajudem na compreensão da teoria gerativa. Obrigada a todos.